bem simples, um dos mais simples usados na estatística, e não por isso menos importante, talvez seja uma das coisas mais usadas, né? É a média, tá? Então, a média, ela nada mais é do que um valor hipotético, ou seja, ela é um valor que melhor representa a todas as observações de nossa amostra, tá bom? E ela, é claro, vai permitir que a gente resuma os nossos dados, né? Então, como é o objetivo do modelo? A gente não vai ter aí agora dados de 100 mil pessoas, a gente vai sintetizar isso em uma média, em um modelo estatístico, tá bom? Aí a gente tem algumas questões aqui, né? Como que é a média? Então, a gente pegou aqui 5 professores, professor 1, 2, 3, 4 e 5, e vamos fazer uma análise do número de amigos que cada professor tem. Professor 1 tem um amigo, professora 2, 2 amigos, professora 3, 3 amigos, professora 4, 3 amigos e professor 5, 4 amigos, certo? Então, a gente vai somar o número de amigos que os professores têm, que vai dar 13, se a gente somar todos os amigos, e a gente vai somar o número de observações, certo? Que são 5 professores. A gente vai dividir isso e a gente encontra o valor da média. Por que a média é um valor hipotético? Né? Eu disse isso. É um modelo que vai apresentar para a gente um valor hipotético. Nosso exemplo, por exemplo. A gente falou sobre número de amigos, né? É possível ter 2,6 amigos, né? O que seria 2,6 amigos? Um amigo e meio, mais ou menos amigo, enfim. É impossível, né, gente? Então, a gente considera a média ela é como um valor hipotético, até porque não necessariamente ela é um resultado observado aqui. Ou seja, a gente não viu uma pessoa que tem 2,6 amigos, né? 2,6 é um valor hipotético para representar que melhor representa todos os professores, o número de amigos de todos os professores, certo? Então, como eu disse, é impossível ter 2,6 amigos, dessa forma, a média é um valor hipotético. E aí, quando a gente... eu queria bastante que vocês prestassem bem atenção aqui, porque aqui a gente começa a entrar em conceitos muito importantes para entender tudo que está nos artigos científicos, tudo que a gente vai falar sobre estatística, tá? É básico, mas é o básico que sem ele a gente não entende o avançado, certo? Então, vamos fazer uma análise gráfica aqui, né? Então, aqui a gente tem os professores, professor 1, 2, 3, 4 e 5. Essa reta tracejada aqui é o nosso valor de média, que era 2,6, se não me engano, né? Cada ponto desse aqui, ó, corresponde ao número de amigos que cada professor tem, certo? Esse professor aqui, ele tem 3 amigos, esse tem 3, esse aqui tem 4, esse aqui tem 2 e esse aqui tem 1 amigo, certo? Se a gente observar, a média, ela não representa da mesma forma todos os dados. Ela é a que melhor representa o conjunto, mas não da mesma forma para cada professor aqui no exemplo. Então, aqui, esse professor aqui, por exemplo, ele tem o número de amigos do professor 5 é 4 amigos, certo? O valor da média é 2,6. Então, dos 5 amigos, que é o que o professor tem, até essa média, ou seja, da média até esses 5 amigos, a gente tem um valor aqui, né, que a gente vai chamar de desvio ou erro, né? Ou seja, existe um erro com relação à média como representante desse professor 5, que é de 1,4, ou seja, que são os 4 amigos dele, menos
o valor da média, que é 2,6. Aí a gente encontra o 1,4, que é o desvio, ou seja, o quanto essa média, esse modelo estatístico que é a nossa média, o quanto ele falhou em representar esse indivíduo, esse professor 5, certo? Então a gente pode considerar os desvios como uma medida de erro do modelo, certo? A gente vai considerar, então, esse desvio como uma medida de erro, o quanto o modelo errou em representar os dados. A gente não vai fazer isso, gente, por um motivo, né? Como eu mostrei aqui, ó, cada desvio representa um professor, né? Ele não vai dizer para a gente se o nosso modelo é bom para representar a nossa amostra. Ele está dizendo que é bom ou ruim para representar indivíduo por indivíduo, né? Observação por observação. Então, se você fez a coleta de dados para o seu TCC, para o seu mestrado, doutorado, residência, enfim, de 100 pessoas, né? O que é que esse desvio sozinho vai mostrar para a gente? Vai mostrar o quanto a média consegue, o quanto ela é boa para representar pessoa por pessoa. Então, vocês vão ter 100 desvios, né? E aí não é legal. O que a gente pode fazer? A gente pode somar esses desvios, né? Aí a gente vai ter uma estimativa só. Então, a gente pega aqui os desvios e vamos somar, né? Aqui, somamos todos esses aqui, ó, deu 2,2, né? E somamos os de baixo, deu menos 2,2. O que a gente vai ter? A gente vai ter zero, ou seja, para a gente ter isso aqui, nosso modelo teria que ser perfeito. Concordam comigo? Se o erro é zero, o nosso modelo é perfeito, ele representa todos de forma perfeita. E não é o que acontece. A gente está vendo aqui, obviamente, bem claro para a gente que essa média ela tem desvios, né? Ela não consegue representar de forma perfeita todos os achados, né? Todos os professores, correto? Então é isso, o modelo não é perfeito, né? Eles se anularam simplesmente porque alguns eram abaixo da média, ou seja, ficaram negativo, outros eram acima, ficaram positivo. Quando nós cortamos os sinais, nós anulamos o resultado, certo? Então, pronto. O que a gente vai fazer nessa situação, então? Se a gente tem os desvios sozinho, a gente vai ter vários desvios e a gente não vai conseguir dizer se nossa média é representativa da nossa amostra. Se a gente simplesmente soma, nós vamos anular e vai dar zero. O que a gente faz? A gente precisa retirar esse sinal negativo para igualar os sinais. E como que a gente faz isso? Calma, não faça igual o home aqui. A gente vai somar esses erros e a gente vai elevar ao quadrado, certo? Então, se a gente eleva ao quadrado, a gente vai igualar os sinais de cada medida, tá bom? Então, vamos começar aqui pelos valores negativos, né? 1,6 elevado ao quadrado, a gente vai encontrar 2,56, né? Então, aqui, elevou ao quadrado, o sinal negativo some. 0,6 elevado ao quadrado, a gente vai encontrar o 0,36. Passamos para cima, 0,4, 0,4, deu 0,16, 0,16, e 1,4 ao quadrado, que a gente vai ter 1,6. Então, pronto, nós elevamos ao quadrado a potência de 2 e vamos somar isso. Nós somando esse valor, nós vamos encontrar a soma dos desvios ao quadrado, que deu 5,0. E isso é uma boa medida de acurácia do nosso modelo. Ou seja, a gente tem aqui uma medida agora, que é o 5,0, que ele consegue sim dizer o quanto esse modelo é bom para representar
a nossa amostra, né? Mas vocês concordam comigo que isso depende muito do número de do número de pessoas na minha amostra? Então, aqui a gente teve 5 observações, né? Foram 5 professores. E nós encontramos um valor de 5,20 de soma dos erros ao quadrado. Agora, vamos supor que, assim, vamos hipoteticamente imaginar que nossa amostra seja de 100 pessoas. Então, seriam 100 desvios ao quadrado para a gente somar. Já imaginou o valor gigante que daria isso aqui? Então, ele é extremamente relacionado ao nosso número amostral, né? Então, para solucionar esse problema, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer outra média, né? Então, vou voltar aqui só para a gente entender melhor. A gente vai calcular a média dos desvios ao quadrado, né? Então, a gente pega 5,20, que foi o valor encontrado por todos, né? O valor dos desvios, da soma dos desvios ao quadrado. O que é a média? É a soma de todos os valores pelo número de observações, né? Então, nós tivemos 5,20, que foi os desvios ao quadrado, os erros ao quadrado, né? O que a gente vai fazer? A gente vai dividir isso por 5, que foi o número de professores, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, então a gente vai encontrar aqui uma unidade que é 1,04. Só um instante, gente, eu vou pegar uma água aqui, porque a gente fala muito. Então, essa medida vai nos dizer, de 1,04, ela vai nos dizer o quanto a amostra, a nossa média representa a nossa amostra. Mas ainda tem uma limitação. Ela vai nos dizer o quanto representa a nossa amostra, mas não vai dizer o quanto representa a nossa população, certo? Para isso aqui, gente, existe uma explicação matemática para isso, não vou entrar aqui agora, mas a gente coloca esse denominador menos 1 para que essa amostra, para tornar ela representante da população, tá? Quando a gente faz isso, a gente vai ter 1,30. E esse novo valor, guardem esse nome, isso vai se chamar variância, tá bom? Em algumas situações, por exemplo, se a gente vai nas regressões, nas análises mais avançadas, nas meta-regressões, a gente vai ouvir falar muito sobre a variância, tá bom? Mas não fritem a cabeça com isso. O que a gente precisa saber nesse primeiro momento é que a variância ela vai ser uma medida de quanto esse nosso modelo estatístico, essa nossa média, consegue representar os dados da população, correto? Ótimo, então sempre usarei a variância, né? Se ela é uma medida ótima aí que representa, que diz o quanto o nosso modelo representa a população, vamos usar a variância. No entanto, vocês lembram que a gente colocou os nossos erros, os desvios ao quadrado para a gente calcular a variância, né? Esse é o grande problema da variância como representante da nossa população, né? A gente não fala, por exemplo, de amigos ao quadrado. Então, fulano tem 2 amigos ao quadrado, né? 0,5 amigos ao quadrado. Isso não faz muito sentido. Então, o nosso erro deve ser expresso na mesma unidade da variável, certo? Para isso, a gente precisa tirar, né, a raiz quadrada da variância, ou seja, vai deixar de ser um valor ao quadrado. Então, no nosso exemplo, que era 1,30, né, a gente vai fazer a raiz e a gente vai encontrar 1,14.
E pronto. Então, a gente encontrou uma nova medida do quão bom o quão boa a nossa média é para representar a nossa população, a nossa amostra, mas a gente não sabe o nome, né? Nós tiramos nós tiramos a variância da raiz quadrada e achamos um novo valor. Esse valor a gente vai chamar de desvio padrão, tá bom? Aqui eu acho que vocês já começam a entrar em um terreno mais conhecido, né? Então, assim, na universidade, quando mesmo vocês vão ler algum artigo, caso vocês tenham contato, acredito que sim, todos, em busca científica, né? A gente vê muito o desvio padrão, ele é muito reportado nos estudos. Então, esse desvio padrão ele é uma boa medida de quão bem nossa média representa nossos dados, né? E aí a gente tem uma lógica, tá? Que isso aqui vai servir para muita coisa, essa lógica nossa. Quanto maior o nosso desvio padrão, ou seja, né, esse valor aqui de 1,4, menos representativa nossa média é da nossa amostra, tá? Quanto menor esse desvio padrão, maior representatividade. Então, sempre a gente lembra que o desvio é o erro, né? Então, o erro grande é ruim, o erro menor, melhor, certo? Só que nós falamos desvio padrão porque nós padronizamos, né? Nós elevamos ao quadrado, subtraímos pelo número de observações, retiramos a nossa raiz quadrada e encontramos o nosso desvio padrão, um desvio padronizado, certo? Então, aqui, exemplificando isso de forma gráfica, nós temos dois desvios padrões, né? Um desvio padrão de 0,55, um desvio padrão de 1,82, né? E aqui, esse tracinho, nos dois quadros aqui, nós temos a nossa média, né? O nosso modelo estatístico. Observem, aqui nós temos um desvio padrão pequeno. Quando nós temos um desvio padrão pequeno, a nossa média ela está mais próxima de todos os dados, tá vendo? Então, ela melhor representa esse conjunto de observações, esse conjunto de pessoas avaliadas, né? Quando nós temos um desvio padrão grande, a nossa média ela está longe, as observações estão longe dessa média. Então, nós temos aqui um modelo que não é tão bom para representar os nossos dados, certo? Então, pronto. O desvio padrão ele vai nos falar, uma medida boa de acurácia do nosso modelo para nossos dados, né? Mas voltamos ao mesmo problema. Nós tiramos lá da raiz e tal. Aí nós voltamos ao problema de que o nosso desvio padrão ele é representativo, ele nos diz o quanto nossa média é representativa da nossa amostra, mas não da população, como a gente tem interesse em saber, né? Então, pronto. Como que a gente vai fazer para saber como que o quão bem, né, a nossa média representa a nossa população e não apenas aos nossos dados de nossa amostra, né? Então, vamos focar um pouquinho nesse esquema gráfico aqui, tá? Nesse desenho, nesse esquema com esses rostinhos aqui, tá bom? Então, a gente tem a população, que é esse grandão aqui, né? Nós temos o valor real aqui, médio da população, né? E cada um desses bloquinhos de pessoas aqui são amostras. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui todas as pessoas de Minas Gerais que possuem insuficiência cardíaca. Esse grandão aqui, né? Então,
pessoas de vários lugares de Minas Gerais foram fazer estudos com pessoas com insuficiência cardíaca. Cientistas foram estudar pessoas com insuficiência cardíaca em Minas Gerais. Aí, pronto, fizeram a amostragem lá em Teoflotone, encontraram a média 2. Vamos imaginar que isso aqui seja de cansaço, né? De falta de ar, de espinéia. Então, lá no Teoflotone encontraram 2, Diamantina encontraram 1, Juiz de Fora 5. Então, cada lugar, apesar das médias de uma população, né, de várias amostras de uma população, essas médias, apesar de aproximarem uma das outras, elas vão ter alguma diferença, né? Então, o desvio padrão vai nos falar apenas, por exemplo, é bom para representar essa amostra aqui, mas eu não sei do todo, de todo mundo, que é esse grandão, né? E é aquilo que a gente falou da importância dos modelos. É impossível a gente avaliar todo mundo, né, gente? Então, a gente precisa ainda de uma unidade que nos diga o quanto nossa média é boa para representar todo mundo, que é a população, né? Então, aqui a mocinha falou com a gente aqui, ó, vamos dar um nome para ela, enfim, a gente vai pensando até o final da aula, eu descubro o nome. Muito simples, basta a gente selecionar várias amostras e ver a média das médias dos desvios padrões, né? Na verdade, a gente não vai conseguir, né, gente, selecionar aí centenas de amostras, né? Enfim, por falta de recursos, por falta de pessoas, assim, gasto excessivo de tempo, é impossível, é inviável fazer um tipo de coisa dessa, né? Então, para isso, gente, a gente vai pegar esse desvio padrão que a gente tem, né? E vamos dividir esse valor de desvio padrão pelo número amostral da gente, né? Pela raiz quadrada do nosso número amostral. Então, certo. Essa aqui é a fórmula, mas não se assustem com isso, tá bom? E aí a gente vai ter uma medida representativa da população do todo, que é o nosso erro padrão, tá? Às vezes as pessoas confundem o que é o erro, confundem o desvio padrão com o erro padrão, né? Vamos gravar isso aqui, então. O desvio padrão, ele vai nos dizer o quanto o nosso modelo estatístico é bom, é acurado para representar os nossos dados de nossa amostra, correto? A gente está interessado em saber o quão bom esse modelo estatístico é, o quão acurado ele é, para representar a nossa população. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse desvio padrão, a gente vai subtrair ele pela raiz quadrada do nosso número amostral. E aí, então, a gente vai encontrar uma medida que vai nos dizer o quão a nossa média é boa para representar a população, certo? E isso é o erro padrão, como eu disse. Então, aqui é muito simples. A gente vai ver aqui, ó, população 1, população A, população B, população C. Aí aqui a gente tem o desvio padrão, né? Então, cada amostra tem um desvio padrão. O desvio padrão é representativo dessa amostra, esse desvio padrão é representativo dessa amostra, e esse desvio padrão é representativo da amostra C aqui. Então, observem que cada amostra vai ter um desvio padrão. O erro padrão, ele é uma medida que vai nos dizer o quanto o nosso modelo, a nossa média, é representativa do todo, né? Então, juntou aqui a amostra A, a amostra B e a amostra C. E a lógica que eu falei que a gente leva para a vida aqui, né? Quanto menor o erro padrão, melhor é. Se a gente tem um erro padrão grande, quer dizer que essa média ela não é boa para representar a população, né? Se a gente tem um erro padrão pequeno, quer dizer que, ó, beleza, os dados da população estão próximos da média, o desvio, a distância é pequena, né?
Então, o erro padrão ele é uma boa medida para nos dizer o quanto essa média consegue representar a nossa população, né? Então, a gente sabe que quanto maior o erro padrão, menos representativa essa média é, e o contrário também é verdade. É o que a gente esquematizou no slide anterior, né? Mas tem um problema. O erro padrão ele vai nos dizer em forma meramente numérica, né? O quanto essa média ela representa a nossa população. Mas ele não consegue nos dizer na unidade em que nós medimos. Vou dar um exemplo e isso aqui vai ficar mais claro. Então, por exemplo, se eu pego uma população, uma amostra, enfim, vamos supor, de pessoas que... eu vou pensar um exemplo aqui, que sentem dor na coluna, né? E aí a gente aplica uma escala de 0 a 10 nesses pacientes com dor na coluna, e esses pacientes vão relatar aí uma média de dor 5, né? Então, assim, a média é 5. O que o erro padrão vai nos dizer? Ele vai nos dar um valor meramente numérico, de significado numérico. A gente só sabe que quanto maior, pior, né? De quanto essa média 5 representa a população que sente dor na coluna, né? Mas o que é interessante? A gente saber o quanto isso varia na medida que a gente fez, ou seja, em dor, né? Em unidade de dor. Ou seja, aí seria interessante a gente saber, olha, isso está de 4, a média pode estar entre 4 e 6, por exemplo, né? Aí, na escala de dor. Aí a gente tem na unidade que a gente mediu. Para isso que a gente vai começar a entender os intervalos de confiança, né? O que é um intervalo de confiança? Ele é uma medida na unidade que a gente mediu a nossa variável entre um valor inferior e um valor superior em que a média deve estar, né? Então, voltando no exemplo da dor, mas eu coloquei aqui o exemplo da dor de pessoas que tiveram fratura do colo do fêmur. Isso vai ficar mais simples aqui de entender, o intervalo de confiança com o exemplo, tá bom? Então, a gente selecionou uma amostra representativa da população, aquele processo todo correto, e aplicamos a escala de 0 a 10 para ver quanto de dor essas pessoas têm, né? Nessa escala, como eu falei, varia de 10, o limite inferior da escala, que é a ausência de dor, e 10, que é a dor máxima, né? A pior dor imaginável ali que essa pessoa consegue imaginar. Aí, pronto, avaliamos essa amostra de pessoas com fratura do colo do fêmur e encontramos que a média foi 7. Então, essas pessoas tiveram uma média de 7 na escala de dor. E aí, a gente tem um intervalo de confiança de 4 pontos. Né? O que quer dizer isso? Beleza, então a gente tem um intervalo de confiança de 4 pontos. O que vai nos dizer? Que existem é possível que isso esteja 2 pontos acima da média ou 2 pontos abaixo da média. Esse é o intervalo de confiança, tá bom? No nosso caso, seria 5 e 9, né? Então, a gente tem o limite inferior do intervalo de confiança, que é 5, e o limite superior, que é 9. Isso vai nos dizer que se a gente selecionar 100 amostras, né, e calcularmos essa média, em 95% das vezes, ou seja, 90 vezes, né, 95% de 100, 95 vezes, essa média ela deve estar entre 5 e 9, que é um intervalo de confiança. Nesse intervalo, eu posso acreditar que a média está, e eu tenho 95% de certeza disso, certo?